Então quer dizer que, né, como tá na nova era, rosa é pra menina e azul é pra menino. Ok, tá certo? Desde a nova era? Será? Acho que não. Vou tentar debater aqui nesse vídeo, explicar um pouco de onde que surgiu isso, de onde surgiu a separação das cores, de por que que o azul acaba sendo pro menino hoje em dia e por que que o rosa acaba sendo pra menina hoje em dia. Eu tô usando aqui duas fontes, eu tô usando a Super Interessante e o Globo, que fizeram pesquisas, então são fontes indiretas minhas, mas eles chegam a citar tudo de onde eles trouxeram as informações. Não é nada inventado na minha cabeça, não é o que eu simplesmente pensei ou achei. São informações de fato e não opiniões, ok? Para começar, a princípio foram escolhidas as cores, né, devido ao que era esperado das personalidades, porque naquele tempo já existiam os padrões de personalidade e as cores vieram a partir disso. No caso, os meninos eram vistos como fortes, né, como imponentes, como chamativos, enquanto as meninas eram vistas como calmas, tranquilas. E por isso, né, obviamente, o rosa foi para os meninos e o azul para as meninas. Pois é, tua cara. Era assim a princípio e a escolha foi isso. Anterior a isso, era muito caro, então usavam mais tons pastéis, que usava pouquinha tinta, era mais de boa. E ainda assim, o rosa era meio que um vermelho aguado, sabe? Era o que dava pra fazer. Porque a intenção era fazer um rosa bem chamativo. O tempo foi passando, né? E quando teve ali a ascensão, né, das mulheres, né, durante a Segunda Guerra, porque os homens foram para a guerra, então as mulheres tiveram que assumir a casa, isso começou a modificar, porque elas começaram a não se restringir às cores que eram delas, aos tons azuis, e começaram a usar um pouco dos rosas. Uma outra ponta também que é colocada, que eu já vi como boatos, mas não é confirmado, é que quando passou a poder fazer isso para brinquedos e para coisas infantis, deu uma falha na máquina e houve uma troca, que acabou que o rosa foi para a menina, né, e o azul para o menino. E até então era diferente. E isso é muito recente, gente. Isso é lá por cerca de 1920, 1950. Então, se a gente pensar, essa definição não é antiga. Isso não é o que nasceu com o ser humano. Isso é algo que foi colocado para o ser humano. Seria muito bom se as pessoas entendessem assim, não acham? Isso foi perdurando até hoje. Existem pesquisas apontadas, né, lá do começo, de algumas décadas atrás, de quais lojas apontavam que o azul era para menino e quais apontavam que era para menina. Dessa forma, a gente acaba tendo aí uma nova visão. Cores não têm gênero. Quem decidiu os gêneros foram a sociedade. Foi inclusive o capitalismo, tentando aumentar as vendas. Porque aí, se até então tinha-se ali a questão da neutralidade, usar qualquer cor, que tanto faz, a partir do momento em que o capitalismo começou a vender, seu filho tinha que usar rosa, você começou a comprar rosa. Não você, né? Seus bisavós, talvez. E também, depois, quando houve a troca acidental, a mesma coisa aconteceu. A gente tem uns outros fatos aqui também de coisas que são vistas como típicas masculinas e típicas femininas. E esses eu vou ler porque eu não decorei. A questão do vestido ser uma coisa feminina. O vestido era uma roupa típica para crianças, porque fazer o recorte, fazer o desenho para crianças era mais difícil. E o vestido, a criança cresce, ele vai, claro, encurtando, mas ele não chega a se tornar algo impossível da criança vestir. Diferente de uma bermuda, uma calça, um short, uma camiseta, né? Uma camisa comum também. Então, era comum no século XIX que as crianças usassem vestidos. A gente tem uma foto famosa do Franklin Roosevelt usando vestido. O cabelo dele era grande, porque naquela época também não era fácil cortar cabelo da criança sempre assim. Os instrumentos de metais não eram tão baratos, não eram tão comuns. Então tinha aí uma certa dificuldade. Essa foto passa fácil por ser uma menina. Por muitas vezes o que a gente identifica como masculino e feminino são só coisas exteriores. Quem visse isso iria imaginar que, obviamente, aquela foto era de uma garota. Podem procurar aí Franklin Roosevelt criança. Aliás, eu vou deixar a imagem aqui, acho melhor, que aí tá na sua cara. Também, a mulher passar a usar calça é algo do século XIX, é algo muito recente. Até então, as mulheres só podiam usar saias, aquelas saias longas. Se a gente vê nos filmes do Chaplin, as mulheres que usavam calças eram bem masculinas. E hoje a gente tem até calças com cortes mais femininos, mas que homens também podem usar. Eu tenho duas ou três e eu acho que ficam ótimas no meu corpo, por eu ter um corpo mais com formas, eu não tenho um corpo tão reto. A questão das bonecas também, houve uma pesquisa em 2010 que mostrava que até os 2 anos as crianças não tinham uma preferência, sabe? Boneca servia, o que servia, só gostava de mexer com alguma coisa. E por muitas vezes a questão da curiosidade também. Até aconteceu um caso com um casal de amigos meus, que o filho deles foi brincar, era uma festa de aniversário, e era festa de menina. E aí tinha uma boneca lá.
Provavelmente ele nunca tinha visto, porque ele normalmente só brinca com meninos e não tem bonecas na casa dele. Ele pegou e olhou, e o pai dele xingou. Mas aquilo ali era só uma curiosidade, não necessariamente quer dizer nada. E então, a partir dos 2 anos, começa a ter questão da sociedade, das crianças começarem a ver o que de fato a sociedade está dizendo que eles devem mexer mais ou não. E aí sim tem uma influência. Não é algo que é intrínseco, não é algo inato do ser humano. Menino se interessar por carrinho, menina por boneca. É algo que foi sendo mandado ali. O principal aqui é a gente saber que nada disso define gênero ou sexualidade. Um menino pode muito bem gostar de boneca de rosa e continuar sendo homem, cis e hétero. E uma menina também pode muito bem gostar de carrinho e de azul e continuar sendo uma menina cis e hétero. Nada disso tem a ver ser cis ou ser trans, tem só a ver com a sua identificação. E ser uma pessoa homossexual, bissexual, heterossexual, tem só a ver com seu desejo sexual. Além disso, é tudo externo, ok? E ó, bônus, futebol nos Estados Unidos é coisa de menininha, tá? O nosso futebol aqui do Brasil. Tchau, tchau, muito obrigado e até a próxima.